Muito bem, muito bem. Antes de mais nada, queria desejar a você que está nos visitando hoje, né, nossas boas-vindas. Deus abençoe a sua vida aí, você que nos visita. Se hoje é o seu primeiro dia aqui na igreja visitando a gente, né, que o Senhor te abençoe, né? As portas da nossa igreja vão estar sempre abertas para vocês. E se já tem um tempo que você está nos visitando também, seja bem-vindo também, continue aí frequentando aí com a gente, né? Para a gente é sempre uma grande alegria ter vocês nos visitando, beleza? Bom, a gente vai dar então sequência, ou vamos finalizar aqui hoje uma série, né? A série de mensagens que nós fizemos esse mês, a jornada andando na história com olhos na eternidade, né? E nós temos nesse mês de outubro estudado a carta que Paulo escreveu para Tito, né? Tito era um jovem pastor e ele tinha uma missão, né, de ir para uma cidade e pregar o evangelho lá. Na primeira mensagem que o Wilson pregou sobre Tito capítulo 1, ela foi direcionada um pouco mais para os homens, né? O Wilson trouxe essa responsabilidade para nós homens, né? E Paulo orienta Tito de como ele deve ser o padrão dos homens que vão cuidar das igrejas daquela cidade, né? De como seria a conduta desses homens que irão liderar e cuidar das igrejas na ilha de Creta, né? A missão de Tito em Tito capítulo 1, versículo 5, fala assim: deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. Ou seja, Tito tinha a missão de colocar em ordem, né? Colocar a casa em ordem, né? Ou no caso essa cidade em ordem, e nomear homens para cuidar, liderar as igrejas que tinham lá em Creta, né? Creta era uma ilha com várias cidades, né, e a missão de Tito era nomear esses homens. Mas não era qualquer homem, qualquer tipo de homem, né? Tinha ali alguns requisitos que esses homens tinham que ter, né? E na mensagem que o Wilson trouxe nesse domingo, quando ele pregou sobre esse assunto, eram homens que tinham que ser íntegros, né? Homens maridos de uma mulher só, né? Os filhos tinham que também ter, né, um pouco de educação, pelo menos, né? E dentre outros requisitos, né? Aliás, essas mensagens todas estão no nosso canal, né, no YouTube, você pode acessar lá e conferir todas elas, né? Mas eu não sei vocês, né, que me ouvem nessa noite, homens principalmente, mas toda vez que eu ouço o Wilson pregar sobre comportamentos, né, e responsabilidade de homem dentro do contexto social, dentro do contexto da família, isso é uma coisa que me pega bastante, sabe? Eu sinto que eu estou levando um puxão de orelha do Senhor quando o nosso pastor ou qualquer pessoa que subir aqui e falar sobre o comportamento de um homem perante a família dele, perante a sociedade, né? E isso mexe demais comigo. Eu me recordo de um trecho do livro que o Wilson escreveu, Gente que Faz Diferença, que diz assim, vou ler para vocês aqui. O problema é que nos nossos dias, a maioria dos homens parece ter perdido o referencial do que é ser um homem, de acordo com um padrão criado por Deus. Deus criou o homem para conduzir espiritualmente a sua família. Homens, pais, vocês são o plano A de Deus para o desenvolvimento espiritual da sua família. Deus está contando com a gente para fazer diferença na vida das nossas famílias através das nossas atitudes. E eu acho interessantíssimo isso, sabe? É muito forte, né? Porque quando Deus decide chamar a atenção de nós homens para esse ponto, né, é porque Ele quer nos ensinar de como a gente deve ser, de como a gente deve agir com a nossa família, né? Ser mais parecido com Ele e menos com nós, né? Porque as nossas famílias, elas não merecem homens medíocres, homens meia boca para cuidar delas, né? Nossas famílias precisam de homens que sejam dispostos a dar a vida por eles, né? As nossas famílias precisam de homens que precisam dar a vida por eles. Bom, e na segunda mensagem, ainda direcionado um pouco para homem, né, um pouco da parte dos homens, essa responsabilidade, porém também, né, para as mulheres, né, alguns jovens
e os escravos, né, ou servos, né, pessoas que estavam ali, prestavam alguns tipos de serviço para os seus senhores, né. Então uma mensagem direcionada para esse grupo de pessoas, né. Paulo estava instruindo Tito para dizer para as pessoas como que deve ser o comportamento das pessoas, como que elas devem viver e ensinar outras pessoas a viver assim, principalmente as pessoas mais velhas, como que elas devem ensinar os mais jovens a viver, a se comportar, né, nos seus lares, nos seus relacionamentos. E aí eu te pergunto nessa noite, de tudo que você tem ouvido aí nesse tempo, né, que a gente está aqui falando sobre jornada, na vida de quem que você está investindo? Na vida de quem que você está ensinando a essa pessoa de como é você viver num lar cristão? Tem jovem aí? Tem algum jovem aí? Cadê os jovens? Ergue a mão aí, jovens. Aquele não é jovem não, pode baixar. Ergue a mão, jovens, ergue. Aí, tem 2 lá. Aí, tá vendo, gente? Aí, a geração Z. Isso aí, ó. Geração zumbi, né? Vive cansado e com fome. Gente, tá aí, ó, os nossos jovens, né? Você adulto que está aqui hoje, né? Você que já casou, que teve filho, ou se não tem filho ainda, mas já casou, né? Tá aí, ó, um grupo de pessoas, né? Para vocês investirem na vida deles, os jovens da nossa igreja, né? Começa a investir na vida deles, mostra para ele como é bom você ser casado, como é bom você ter um lar, uma casa, uma família, ter responsabilidade, né? Acho que a maior dificuldade que a gente tem enfrentado hoje com os jovens é a responsabilidade, né? E isso é uma coisa que a gente deve ensinar para eles, né? E nós temos aqui um grupo que... Mano, obrigado, hein? Nós temos aqui um grupo para poder ensinar eles, certo? Bom, e aí a gente chega então hoje no último capítulo da carta de Paulo para Tito, né? Agora me parece que, uma vez que Paulo ele orientou Tito, né? Homens, assim que vocês têm que ser, se comportar, dessa forma que vocês têm que viver, né? Mulheres e todas as outras categorias que ele listou, é assim que vocês devem viver e se comportar. Agora me parece que ele, no 3º capítulo, ele vai abranger isso, falando assim, agora na sociedade é assim que a gente vai viver, a gente vai se comportar, certo? E aí ele vai ensinar de como que um cretense, né, cristão, deve se comportar diante daquela sociedade. Vamos abrir nossas Bíblias então. Abra sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia, lá em Tito, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo. Tito, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Quando eu enviar Artemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado, e de Apolo, de modo que nada lhes falte.
quanto aos nossos que aprendem a dedicar-se quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com vocês. Até aqui. Muito bem. Esse até aqui é clássico. Bom, gente, eu quero abordar com vocês aqui, então, dentro desse contexto que nós lemos aqui agora, desse capítulo, né, 3 pontos, tá? A gente vai trabalhar 3 pontos dentro dessa mensagem, e eu oro, eu espero mesmo que vocês sejam impactados pela palavra do Senhor, né? O desejo do meu coração é que tanto eu quanto vocês, né, saiamos daqui não só ouvintes da palavra de Deus, né, mas praticantes dela também, né? E aquilo que Jesus já tem falado no seu coração, que você obedeça e coloque em prática. Eu dividi esse texto em 3 pontos, 3 categorias de tipos de cidadão, que eu quero chamar aqui, né? 3 tipos de cidadão que nós devemos viver, né, na nossa sociedade hoje. Vamos lá. O primeiro é o cidadão da terra. Eu vou chamar ele de cidadão da terra. Uma vez que a gente vive numa sociedade, né, uma população, nós temos nossos deveres como cidadão. Não sei se você conhece o seu dever como cidadão, mas todos nós que temos um CPF e um título de eleitor, aliás, hoje teve eleição, né? Hoje teve o segundo turno, né? Eu já exerci minha cidadania, espero que você também tenha exercido a sua, mas esse é um dos deveres do cidadão, né? Mas o dever do cidadão é cumprir as leis e a Constituição, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, votar para escolher os governantes, que nós fazemos hoje, educar e proteger os filhos, proteger o patrimônio público e social do país, proteger a natureza, colaborar com as autoridades, escutem bem, hein? Pagar as contribuições tributárias e previdenciárias devidas, né? Então essas são as responsabilidades, né, do cidadão. E uma vez que eu não cumpro, ou deixo de cumprir alguma desses deveres meu como cidadão aqui dessa terra, eu estou desrespeitando a lei, né? E ao mesmo tempo eu estou pecando. Porque quando eu desobedeço aquilo que é uma ordem do Senhor, né? O Senhor nos ordena que nós obedeçamos a lei dos homens, né? E quando eu desrespeito isso, eu estou pecando. Certo? E nesse primeiro trecho do capítulo 3, né, me parece que é isso que Paulo está orientando o Tito, né? Ele fala assim, lembre a todos que se sujeitam aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens, né? E aqui Paulo não está falando de nada supernatural, nada sobrenatural ou espiritual, ou até mesmo no contexto religioso, né? Me parece que Paulo está dando uma instrução para Tito como deve ser um cidadão, se comportar diante de uma sociedade, né? Um cidadão correto, independentemente se você é cristão ou não, ou se você é de qualquer outra religião. É seu dever, antes de tudo, ser um cidadão de bem e obedecer e cumprir com esses deveres. Mas essa mensagem de Paulo, ela é um pouco mais forte para os cristãos, porque respeitar as autoridades e governos, né, nós devemos respeitar as autoridades e os governos, independente de quem esteja sentado numa cadeira de governante, né, de um presidente, de um senador, enfim, de qualquer pessoa que esteja lá, né. Eu gosto muito do exemplo que em relação a Davi e Saul, porque Saul era o rei, né, da época deles, né, Saul era o rei, e Davi era uma pessoa ali qualquer, né? E teve toda uma trama aí, uma história por trás de tudo isso, mas Davi, ele respeitou Saul até o último fôlego de vida de Saul, né? Ele poderia até, inclusive, teve oportunidades, acho que 1 Samuel 24, né? Que foi uma das oportunidades que Davi poderia ter tido de acabar com a vida de Saul e resolver o problema da nação, né? Porque afinal de contas todo mundo tem solução para o problema do país, não é? Mas a gente não está lá para saber como é. Mas Davi poderia ter acabado ali com o problema que a nação tinha, né? Com o mau governante. Mas Davi não fez isso. Davi ele respeitou até o último dia de vida de Saul, né? Então esse é um bom exemplo para a gente lidar, independente de quem está exercendo o cargo, né? Mas se você entregou a sua vida para Jesus e Ele é Senhor
né, da sua vida, nós devemos sim respeitar e submeter as autoridades e governantes do nosso país. E é importante dizer, que eu não estou falando para a gente de forma cega e obstinada, né, como algumas pessoas fazem aí, né, mas devemos fazer isso de forma respeitosa, né, de forma verdadeira e respeitosa. Nos nossos dias de hoje, as pessoas estão muito satisfeitas, né, com alguns políticos, com alguns governantes. É verdade, eu reconheço que os nossos governantes hoje, infelizmente, eles têm pisado muito na bola, né, mas isso não me dá o direito de ofender, de xingar, de desejar o mal, de violar alguma lei ou alguma regra, porque eu não concordo com a autoridade política que está lá, não é? Eu falei que um dos vou dar um exemplo para vocês, de que um dos deveres do cidadão é pagar os impostos, né, os tributos, né, e às vezes é comum, né, entre aspas, a gente vê pessoas que ganham X salário no ano lá, né, ou mais um montão de dinheiro, né, no ano, e na hora de pagar os tributos eles vão lá e omite uma informação, ou mente que ganham menos, ou bem menos daquilo, né, o que nem tem patrimônios, coloca no nome de fulano, ciclano, beltrano, para ele não pagar os impostos devidos, né, então eles acabam sonegando o imposto. E tem uma coisa que um exemplo que eu queria citar para vocês aqui, que eu vejo que tem crescido muito, e infelizmente crescido isso até no meio dos cristãos, que hoje em dia, os canais de TV a cabo, sei lá, internet, os streams da vida, né? Tudo isso aí são coisas, né, para nossa diversão, para o nosso lazer. E as pessoas dizem que tranquilamente, o sinal da internet, da TV, dos negócios, está aí no ar, entendeu? Eu posso então comprar um aparelhinho ou baixar um aplicativo, não é? Que vai liberar todos os canais, né? Inclusive coloca filmes que estão ainda, né, no cinema, direto ali na sua tela, né? Sem você precisar ir lá no cinema, pagar R$80 numa pipoca, meu Deus, pagar R$80 numa pipoca, né? Pagar o ingresso lá, né? Sendo que você pode ter isso na palma da sua mão. Pô, o filme está lá em cartaz, mas está aqui também na minha mão. Olha só como que Deus está me abençoando. Gente, é verdade, né, que gastar R$80 numa pipoca é coisa de louco, mas isso não é desculpa, nem justificativa para eu pecar ou eu burlar alguma lei, né? Essa semana, inclusive, né, infelizmente, eu presenciei uma situação assim de que, né, um filme que está aí na moda, né, não vou citar coisas aí, mas trazendo para dentro da igreja, através de um desses aparelhinhos, para abençoar, né, os irmãos que não podem ir no cinema, né? É complicado, mas isso não me dá direitos, né, de burlar a lei. Esses são só 2 exemplos que eu citei, tá? Mas sem falar em outros exemplos, né? Pessoas que, né, na área da saúde, por exemplo, que fala mal, que fala mal do SUS, por exemplo, mas quando elas precisam, elas vão lá, elas usam remédio, né? Usam daquele serviço que o governo oferece pra gente, né? Ou dão atestados falsos, fala que está doente, não está, só para não ir trabalhar, né? Que está de ressaca e não quer ir na segunda-feira trabalhar, não é? Compram e vendem produtos piratas. Acreditem, gente, tem pessoas tanto no meio secular quanto dentro da igreja que fazem isso e acham que é normal. E não é, certo? E quando eu estou agindo dessa forma, eu estou desonrando aquilo que Deus pede para eu fazer, né? Que é respeitar o governo. E, enfim, a lista é grande de coisas que as pessoas fazem dentro da igreja, às margens da lei, achando que estão certas, e depois elas querem ser respeitadas como cristãos sérios, né? E isso não vai acontecer, né? As pessoas te observam, elas sabem como você vive, né? Essa semana na nossa célula tivemos uma noite de oração, né? Na nossa célula, toda última sexta-feira do mês a gente faz uma noite de oração. E uma coisa muito interessante aconteceu, que eu achei muito bacana, né? Porque eu descobri na célula, eu não sei quantos aqui sabem, mas o presidente da República, ele sofreu um acidente, né? E eu só descobri na célula, só fui descobrir na célula que isso tinha acontecido, e esse foi um pedido de oração que levaram, né, para dentro da célula. Falaram, ó, presidente sofreu um acidente, assim, assado, tal, me explicaram mais ou menos o que aconteceu. E aí a gente pôde orar pela vida dele, orar para que Deus ajudasse ele a se recuperar, né? Oramos pela salvação dele e tudo, né? E isso foi uma experiência muito boa que aconteceu dentro da nossa célula essa semana, né? Mas eu já vi um vídeo que um grupo de pessoas aí fizeram para trollar uns amigos,
E nesse vídeo eles fizeram como se fosse um plantão da Globo, aquele que entra, né? Corta a programação no meio ali, né? E tem aquela chamada lá e entra uma notícia trágica normalmente, né? E esse vídeo era simulando a morte do presidente da República. E as pessoas pararam, nossa, olha, plantão da Globo, gente. Ai, meu Deus, tinha até uma senhorinha, meu Deus, quem será que morreu? Não sei o que. E dito feito, quando começaram a anunciar na TV, né, que o presidente tinha morrido, as pessoas comemorando, como se fosse um gol, né, fosse um gol do time do coração dela, um gol do Corinthians, como se fosse um gol do time dela, comemorando. Gente, é sério isso, gente, que a morte de uma pessoa que faz ou deixa de fazer, né, que faz coisas erradas, é sério que a morte de uma pessoa vale uma comemoração? Será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Eu acredito que não. Já vi cristãos falar, né, ou dizerem, né, que ladrão bom é ladrão morto. Gente, isso não deveria estar na boca de ninguém, se você é cristão ou não. Ladrão bom, se é que existe ladrão bom, né? Mas ladrão bom é ladrão arrependido, é ladrão lavado e remido pelo sangue de Jesus, que abandonou essa vida, né? Você já parou para pensar que ladrão, assassinos, terroristas, prostitutas, políticos corruptos, pessoas que você não gosta, você já parou que essas pessoas, você pode encontrar com elas no céu? Não nessas condições, porque se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, antes de morrer, segundos antes de morrer, e elas vão estar no céu. E aí? Agora, se você não acredita que uma pessoa ruim, que se arrependeu aos 45 do segundo tempo, foi para o céu, então o que Jesus falou para o ladrão na cruz é mentira, não é? E eu não acredito que Jesus tenha mentido. Bom, mas o ponto aqui, gente, é que precisamos ser cidadãos desse mundo, dessa terra, que faz a diferença na sociedade, né? Que não cause caos, né? Que nós sejamos agentes de paz, né? Devemos promover a paz numa sociedade agressiva e violenta, né? Independente de quem esteja sentado na cadeira da presidência ou de qualquer outro cargo político, certo? Bom, o segundo tipo de cidadão que eu quero falar com vocês é o cidadão do céu, tá? O texto fala assim, houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, essas condições depois de uma notícia ruim na Bíblia é muito bom, né? Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça, por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo vai dizer que houve um tempo em que ele também vivia dessa forma, né, desobediente, vivia enganado pelos prazeres do mundo, ele vivia odiando e sendo odiado, né? Mas quando o poder do Evangelho alcançou a vida de Paulo, ele foi lavado, ele foi remido, ele foi transformado, única e exclusivamente pelo que Jesus fez na cruz. E você nessa noite? Eu pergunto para você nessa noite, você se sente lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você é capaz de viver hoje uma vida plena e em paz numa sociedade conturbada? No meio de um furacão, de um monte de coisas que estão acontecendo, né? Você é capaz de viver tranquilamente? Paulo também faz questão de destacar para Tito que o que Jesus fez na cruz foi único e exclusivamente por que Jesus fez, o amor que Ele teve por nós. Não foi nada que nós tivéssemos feito ou praticado de bom, que Jesus foi lá e decidiu nos salvar, mas foi porque Ele nos amou primeiro, né? Eu gosto muito da forma como Paulo expressou isso em Romanos 5,8, que ele fala que, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não esperou que a humanidade tivesse alguma atitude em relação a Ele, né? Ele simplesmente nos amou, né? E como que seriam nossos relacionamentos hoje
se nós escolhêssemos amar primeiro as pessoas, independente de quem elas sejam, do que elas façam? Como que seria muito melhor os nossos relacionamentos se nós escolhêssemos amar primeiro, né? A partir do momento que Jesus ele entra na minha vida, a partir do momento que eu faço uma oração de entrega e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas da minha vida têm que mudar. Tem coisas que vai levar um tempinho para Jesus tratar na sua vida, né? A gente é teimoso às vezes, né? Tem coisas que fica ali dentro da gente, a gente é resistente, né? E Jesus vai levar um tempinho para tratar isso com a gente. Mas tem coisas que quando a gente se converte, as coisas mudam. Eu não posso mais pensar do jeito que eu era antes, viver da forma como eu era antes, né? E eu vejo aqui que nesse trecho que Paulo coloca a condição humana antes de se tornar cristão, né? Que ele fala assim, ó, que eles viviam escravizados, né? Houve um tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns aos outros. Versículo 3. Pessoas que vivem no pecado, elas não podem entrar no céu. Se você é uma pessoa que vive na prática do pecado, são pessoas que não podem entrar no céu. Elas precisam ser transformadas para poder entrar no céu. As pessoas, elas estão tão sujas, tão mergulhadas nos seus vícios, nos seus prazeres, nas suas vontades, nos seus desejos, né? Elas estão tão mergulhadas numa lama de pecado que foi preciso um sangue muito precioso para poder lavar elas dessa sujeira toda, né? Somente Jesus foi capaz de fazer algo por nós, né? Ele fala, contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça, nada porque nós tenhamos feito algo para merecer isso, jamais, mas por causa da misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a partir do momento que Jesus me lavou, me regenerou, me tornou uma pessoa nova, né, agora eu posso ter esperança de que há um lugar muito bom para se viver, né? Não mais estamos aqui ainda, né? Mas não mais numa sociedade como essa, mas existe um lugar, né, que a gente pode ter esperança, né, que é a vida eterna com Jesus, né? Versículo 7 fala, ele o fez a fim de que tudo que Jesus fez tinha um motivo, um porquê, uma justificativa. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E uma sociedade que vive de acordo com o Evangelho é uma sociedade que deve manter o foco na eternidade, né? Até que Jesus volte para nos buscar. Será que eu e você temos vivido dessa forma? Como pessoas que anseiam pela eternidade? Será que nós temos vivido de um jeito que as pessoas à nossa volta vejam, caraca, você vive de um jeito tão diferente, né? Parece que tem uma coisa em você que é diferente, você nunca se aborrece, você nunca se entristece, você leva porrada e você está bem, você está feliz, né? Será que a gente tem vivido dessa forma? Ansiando a eternidade? Um cidadão do céu, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive atemorizado pelas preocupações da vida. Ele não vive em função de uma carreira. Ele não vive em função de uma vida perfeita e confortável neste mundo. É errado eu ter essas coisas? Não, não é. Mas é errado eu viver em função delas, não é? Nós devemos viver com a esperança de um futuro na eternidade, onde seremos eternamente gratos, porque Jesus nos amou, por Ele ter nos amado, né? Tem uma canção que eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, né? Que o nome da canção é De Malas Prontas. E aí tem um trecho da música que ele fala assim, ó: sejam meus dias de malas prontas, contando as horas para tua volta, pus na bagagem o fim da história, a minha vida para tua glória. Eu acho incrível o trecho dessa canção, né? A canção toda, né, muito boa, mas eu gosto muito dessa passagem, desse pequena passagem da canção que fala, né, que sejam os meus dias
de malas prontas. Eu vou viver, com a minha malinha pronta. Jesus pode voltar a qualquer hora, né? Então eu vou viver com a minha mala pronta, né? Eu vou contar as horas, os dias, os minutos, né? Eu não vejo a hora, eu anseio ver a volta de Jesus, né? Para que a gente possa ir para a eternidade com Ele. Será que a gente tem vivido de malas prontas, contando os dias, as horas, os minutos, os segundos, né, que seja, para a gente sair desse mundo contaminado, né? Temos vivido essa esperança de vida eterna em Jesus? Nós devemos colocar tudo isso diante do Senhor, nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa família, tudo, né? E clamar a Deus para que Ele seja a nossa garantia de vida eterna, certo? E por fim, o terceiro tipo de cidadão, né? Eu vou chamar aqui de o bom cidadão. O que é ser um bom cidadão hoje? Como será que deve ser um bom cidadão? Eu listei lá no começo, né, algumas deveres, né, do cidadão. E será que cumprir todos aqueles requisitos me torna um bom cidadão? Será que se eu cumprir todas as leis, se eu pagar direitinho todos os meus impostos, se eu não roubar, se eu não matar, se eu tiver um bom emprego, ou qualquer emprego que seja digno, né, de um bom salário, respeitar as autoridades, será que tudo isso me torna um bom cidadão? Talvez só diante da sociedade, das regras, né? Eu acredito que sim. Mas isso não é o suficiente para me tornar um bom cidadão. Eu acredito que um bom cidadão é aquele que zela não só pelos seus direitos, mas pelo direito do próximo também. Pela condição de vida daquele que está à sua volta também, né? E aí, Paulo vai dizer assim, versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque as coisas que são inúteis e sem valor, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Como que a gente faz para manter o foco na eternidade diante desse mundo tão conturbado, né? Primeiro é não dando ouvidos para coisas que não produzem nada de útil. Evitar discussões tolas, que não levam a nada. Paulo ele instrui Tito a rejeitar atitudes de pessoas que querem causar discórdia e divisão. Naquele período, naquela época, existiam os judaizantes, né, da época, que queriam ensinar que para ser salvo, né, precisava crer sim, em Jesus de fato, mas mais alguma coisa, né? Queriam acrescentar coisas àquilo que Jesus já fez. E o que Jesus fez já é o suficiente, mais do que o suficiente, né? E isso causava divisões entre as pessoas, entre as igrejas, né? E pessoas assim deveriam ser excluídas da vida deles. E hoje, quem são as pessoas que você está dando ouvidos e tem atrapalhado a sua fé? Pensa aí, quem são as pessoas que você tem dado ouvidos e tem atrapalhado a sua fé? Pessoas que são boas, às vezes, né? Mas na verdade querem te levar cada vez mais para longe do Senhor. Cuidado com quem você anda. Cuidado com algumas amizades que você tem. Tenha cuidado. Você quer saber quem são os amigos de verdade? Para a gente saber quem são nossos amigos de verdade, quem que é aquela pessoa que confronta o seu pecado? Quem que é a pessoa que aponta o dedo na sua cara e com todo o amor do mundo diz que você está errado? Quem que é essa pessoa? Ou essas pessoas? Quem que paga um café para você? Café. O Diego está me devendo um café. Quem que paga um café para você? Só para ouvir você chorar, para ouvir você desabafar? Quem que é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Se você fizesse uma lista de todos os seus amigos, não esquece sua rede social, tá? Lá ninguém é amigo. Se você fizesse uma lista de todos os seus amigos e tivesse que ranquear eles, né? Colocar num ranking lá de prioridade. Esse é o primeiro, o segundo. Diego, eu espero que eu seja o primeiro da sua lista também. Primeiro, segundo, terceiro e tal. Se você tivesse que ranquear eles, né? Quem seriam os 3 primeiros da lista
que encabeçaria essa lista no quesito confiança. Faz aí um exercício mental rápido. Lista aí as pessoas, esse montão de amigos que você tem aí, né? Lista aí, quem são as 3 primeiras pessoas que encabeçariam essa lista? Ou 2 pessoas, ou 1 pessoa que seja, né? Que atenda esse requisito. Se você conseguiu listar as pessoas, legal, show de bola. Sinal que você tem amigos, né? Isso é bom. Agora, das pessoas que você ranqueou no quesito confiança, todas as outras, fique esperto. Coloque essas pessoas numa condição ali, sei lá, que tem alguma condição de lista ali, uma lista negra. Coloque essas pessoas numa alerta. Porque amigos que não te confrontam, né, e que você não confia, certamente eles vão te afastar de Deus, né? Evite fofocas, discussões inúteis e brigas, né? Escolha às vezes perder uma discussão, que às vezes muitas vezes é inútil, para você ganhar um amigo. Eu acho válido você perder uma discussão e ficar com o coração em paz para você ganhar um amigo. Eu há muitos anos atrás, na verdade, né? A hora que eu me percebi que eu estava indo para esse caminho, eu falei, não, eu não vou perder esse amigo. Por causa de política. A gente estava indo para um caminho de discussão por causa de política. E eu falei, não, eu não vou perder esse amigo. Eu vou ficar quieto na minha, não vou engolir a minha opinião, né? Porque eu quero continuar tendo amizade com essa pessoa. Bom, uma forma muito boa, né, da gente evitar coisas erradas ou esse tipo de inutilidade que Paulo está dizendo, né, para Tito. Uma forma muito boa da gente evitar isso é quando a gente é produtivo, quando a gente está com a cabeça ocupada, com a mente ocupada, fazendo alguma coisa, né? Porque se eu estou lá só parado na vida, vendo as coisas acontecer e apontando que tudo está de errado, né? Certamente discussões surgirão. Aí ele vai falar assim, ó, quando eu enviar a Temas, né, ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Acredito eu que Paulo queria ter um tempo de um bom café ali com Tito, né, para colocar o papo em dia. Depois decidi passar ali o inverno. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado e Apolo, de modo que não lhes falte nada. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. A fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Ou seja, nós devemos sim praticar as boas obras, né? Devemos sim ter uma vida ativa dentro do reino de Deus, né? Viver uma vida produtiva é viver de forma a colocar e praticar tudo que a gente aprendeu, né? Com a palavra de Deus, tudo que a gente aprendeu com as Escrituras. Vivendo valores bíblicos e não mundanos, né? Pregando o Evangelho para as pessoas. Viver de forma que honre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Sendo produtivo no reino de Deus. Quando a gente coloca em prática a realidade dos céus aqui na terra, as coisas mudam ao nosso redor, né? A gente ora isso às vezes, né? Quando a gente recita lá a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como ela é feita no céu. A gente ora, mas aí na hora de colocar em prática, a gente não coloca, não é? A gente acaba escolhendo desobedecer, não é? E a gente precisa promover a realidade do reino de Deus aqui na terra urgentemente. Precisamos trazer essa atmosfera do reino de Deus aqui na terra, não é? Paulo ele nos exorta nessa carta a construir uma sociedade, mas mirando a eternidade. Construir, né, valores aqui no nosso meio, como igreja, como sociedade, né, como pessoas que vivem uns com os outros, mas mirando a eternidade, tendo a eternidade em mente, né? Porque toda a recompensa que nós esperamos, ela não está aqui, né? Ela está na eternidade, né? E quando eu trago a atmosfera dos céus e da eternidade para esse mundo, tudo à minha volta muda, né? Inclusive as pessoas. Bom, quando a gente entra ali na igreja, né, o primeiro quadro que tem ali é da nossa missão, a declaração da nossa missão, né, de por que nós somos igreja, por que nós existimos, né, que diz assim: o amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos orientados por sua palavra.
A pergunta que eu te faço nessa noite é: na vida de quem que você tem exercido o papel de Paulo? Se você faz parte dessa igreja, se você acredita nos valores que a nossa igreja vive e prega, né? Na vida de quem que você tem exercido o papel de Paulo? Mas você tem sido Tito na vida de quem? Eu tenho exercido pouco, né, de Paulo na vida de algumas pessoas aqui na minha igreja. Mas eu tenho sido um Tito trabalhoso para o meu amigo Viana aqui. A gente tem tido algumas experiências, né, e tem sido muito boa. Mas ele tem me ajudado, me levado a entender os propósitos de Deus para a minha vida. Mas independente de quem são as pessoas que você está influenciando ou quem está te influenciando, né, nós devemos viver de forma que a gente viva discipulando outros, ensinando outros a viverem, né? E quem que você está discipulando hoje? Você conhece as pessoas à sua volta, todas, ao ponto de falar assim: essa eu conheço, essa eu discipulei, isso eu discipulei, isso eu discipulei, né? Ou, se você não está discipulando ninguém, quem que está te discipulando? Porque no reino de Deus é assim, gente: ou você está discipulando alguém, ou você está sendo discipulado. Não dá para ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Para quem que você está ensinando homens? Para quem que vocês estão ensinando outros homens a serem homens de verdade? E de quem que você tem aprendido a ser homem de verdade? Mulheres, quem que vocês estão ensinando a ser mulheres de verdade? E de quem que vocês estão aprendendo a serem mulheres de verdade? Como você tem promovido o evangelho na vida das pessoas, na sociedade que você vive? Será que você tem sido uma influência para as pessoas? Será que você tem sido relevante no grupo que você vive, no grupo que você está? Paulo, ele escreveu para Tito e deixou uma missão para Tito, né, que era para ele colocar ordem, né, em Creta e nomear pessoas, né, e eu acho que não muito diferente disso, Jesus também deixou uma missão para a gente, né, nos nossos dias de hoje, para que a gente também pudesse colocar ordem nesse mundo, não é? Mateus 28 fala que, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Eu acredito que tanto a missão que Paulo designou para Tito, quanto a missão que Jesus designou para a gente, como cristãos, seja para que a gente possa envelhecer junto com outras pessoas, né? Para que a gente passe tempo junto, carregando os fardos uns dos outros, né? Ensinando uns aos outros sobre a palavra de Deus, sobre de como ser um bom servo, né? Um bom marido, um bom pai, um bom filho, né? Acho que essa que é a proposta de Paulo para Tito, né? Porque Tito foi deixado em Creta, ele teria que viver naquela sociedade, conviver com aquelas pessoas, né? Para que ele pudesse ter esse tempo com eles de ensinar, né? Quando a gente está falando de ensinar é uma coisa que leva tempo, né? A gente precisa caminhar aí alguns quilômetros para a gente poder ensinar outras pessoas, né? E aí convencer e converter as pessoas, isso é trabalho de Jesus. O meu e o seu é só promover esse encontro, né? E para isso eu preciso gastar tempo com as pessoas, né? Eu preciso ter tempo de qualidade com as pessoas à minha volta, para que elas possam ver algo de diferente em mim, e eu vou promover esse encontro delas com Jesus. E aí Jesus vai fazer o trabalho na vida dela, não eu. Nessa jornada de vida, a gente precisa fazer valer a pena, sabe? Viver uma vida com propósito e foco na eternidade. Certamente nossos dias aqui na Terra eles serão bem diferentes daquilo que a gente tem acostumado, daquilo que a gente tem visto hoje em dia, né? Eu quero já encerrar o nosso tempo, né? Convidando você para que nós possamos trilhar junto essa jornada, né, aqui na Terra, né, na história da humanidade, e isso vai nos levar para a eternidade juntos. E quando a gente chegar lá, a gente vai ter o prazer, né, de olhar um para o outro, de olhar, poxa, você aqui, que bacana, né?
A gente poder ter a esperança de ver pessoas, né, no reino de Deus. Pessoas que nós nem imaginávamos, né, que nós tínhamos até falado Jesus para elas, né, e de repente, por ocasiões da vida, cada um seguiu o seu rumo e lá na frente você encontra essa pessoa no céu. Né? Como é bom, como vai ser bom esse dia. Não é? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Quando a gente fala sobre eternidade, muitas pessoas duvidam sobre isso, têm dúvidas, se vão ou não para a eternidade. O fato é que todos nós vamos para a eternidade, depois que morrermos. A grande questão é em que condições nós vamos para a eternidade. Se vamos para a eternidade com Jesus ou sem Jesus. Se nessa noite você não tem certeza se vai ou não para a eternidade com Jesus, então essa é uma ótima oportunidade de você convidar Ele para entrar na sua vida, para que você possa entregar o seu coração, a sua alma, o seu espírito para Ele. O preço para entrar no céu, para entrar na eternidade, já foi pago através da vida de Jesus na cruz. Basta você aceitar hoje. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Nessa noite o Senhor quer te levar para um outro nível de relacionamento. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer passar a eternidade com você. Basta você querer também isso. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por ter ministrado isso ao nosso coração hoje, Pai. Obrigado, Pai, por nos presentear com pessoas para podermos caminhar, Pai, na história da humanidade, Pai, rumo a essa jornada, Pai, em direção à eternidade, ó Deus. Obrigado por fazer parte dos nossos dias, ó Pai. Obrigado por fazer parte da nossa história, por estar conosco sempre, Jesus. Queremos clamar a Ti, Jesus, que outras pessoas, ó Deus, que por algum motivo não levantaram a mão, Senhor, que o Senhor possa entrar, Pai, no coração delas, ó Deus, que ela possa fazer essa oração no íntimo dela, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para que Teu poder seja manifesto na vida dela, ó Deus, que ela entenda que ela precisa de Ti, Jesus, precisa do Senhor para entrar no céu, que não há outro meio, outra forma, outro caminho de entrar no céu, na eternidade, que não seja, ó Deus, através do Senhor, Jesus. E nós Te louvamos por isso, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Deus, independente de que nós façamos, ó Deus, ou sejamos nesse mundo, ó Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço no Teu nome santo, Pai. Peço também agora, Jesus, que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor nos leve, Pai, para a nossa rotina dessa semana que vai começar, Pai, que nós sejamos esses agentes transformadores, Pai, que sejamos sim cidadãos da terra, que sejamos sim cidadãos do céu, Pai, e sejamos bons cidadãos, Pai, diante de uma sociedade conturbada, Pai, e em tudo que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que o Evangelho seja pregado para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço no Teu nome santo. Amém, aleluia, amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas, que essa semana você possa experimentar algo sobrenatural do Senhor na sua vida, né? Que a realidade do céu seja uma realidade no seu cotidiano, né? E que você viva de forma sobrenatural a sua vida intensamente todos os dias. Amém? Jesus abençoe as suas vidas.
porta do amor não fecha, o som da festa aumenta porque alguém chegou. A casa onde a alegria reina é feita de luz e de toda cor. Como pode